Quantos têm promessa de Deus aqui? Todos nós temos promessas de Deus. Muitas vezes nós ouvimos a respeito dessas promessas e algumas vezes nós olhamos com o olhar humano e a gente chega à seguinte conclusão: é impossível acontecer. Sim ou não? Sabemos que temos a promessa, mas o olhar humano fala às vezes muito mais alto do que a nossa fé, e a gente chega então à conclusão de que aquela promessa pode não ser para mim. E é interessante que Gênesis capítulo 15, a partir do verso de número 4, diz o seguinte: então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isto lhe foi creditado como justiça. Eu quero que você preste atenção nesta frase: Abrão creu no Senhor. Todos nós conhecemos a história de Abraão. Você sabe, né, as situações em que ele enfrentou, as promessas, a saída da terra de Ur dos Caldeus. E é interessante que no capítulo 12 Deus fala: sai da tua terra, sai da tua parentela, e eu farei de você uma grande nação. Mas no capítulo 15 a gente chega diante de uma situação onde Abraão chega diante de Deus e fala: Deus, vamos conjecturar. Deus, o Senhor fez uma promessa, mas o negócio está complicado lá em casa. O negócio está difícil lá em casa. Então tem aqui um servo que é da minha confiança, tem o Damasceno Eliezer, né, que é como se fosse o meu filho. Que a promessa venha sobre ele. Deus fala: não, Abraão, não foi isso que eu falei. Não é essa a promessa. Não foi isso que eu te disse. Deus prometeu a Abraão um filho. As circunstâncias não eram favoráveis, é verdade. Mas o texto em que nós lemos, no versículo de número 6 do capítulo 15, diz que Abraão creu no Senhor. As circunstâncias não eram favoráveis, mas ele creu. Sabe, aí a gente caminha um pouquinho mais em Gênesis capítulo 16, o versículo de número 16 diz que Abraão já com 86 anos, Deus fala para ele: o filho é seu, vai ser seu, você será pai. Aí a gente começa a pensar, a Sara já era idosa e estéril. Para facilitar o processo, para facilitar a promessa, era estéril. 10 anos mais nova que Abraão. Mas é interessante que Abraão creu no Senhor.
Ei, deixa eu te dizer algo nesta noite. Se Deus tem uma promessa em sua vida, eu quero que você creia nesta noite que Ele tem a última palavra a seu respeito. Não são as circunstâncias. É bem verdade que como ser humano a gente é tendencioso a olhar as circunstâncias. Abraão chega diante de Deus e fala: Deus, não dá, não tem jeito, a minha mulher é estéril, já estou velho, não tem como mais. Mas havia uma promessa, aleluia, e quando tem a promessa, vem a resposta. Deus parecia demorar, sim ou não? 25 anos se passaram desde a promessa até o cumprimento. E eu fico pensando, as circunstâncias só pioraram. Se já era velho, ficou mais velho. Se não tinha jeito, ficou mais difícil ainda. A fé de Abraão foi provada. E como foi? Sabe, às vezes Deus permite circunstâncias difíceis em nossa vida para que tenhamos a nossa fé refinada nele. Às vezes Deus permite a gente passar por situações onde a gente olha e fala: não tem jeito, não vai dar certo, não vai acontecer. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus que o mesmo Deus que agiu na vida de Abraão é o mesmo Deus que age hoje. Ele não mudou, Ele continua fazendo milagres. Precisamos entender, existe um intervalo entre a promessa e o seu cumprimento. Aqui há um grande problema, porque a gente acha que Deus age no nosso tempo. O tempo de Deus é o tempo perfeito. Amém? O Kairós de Deus é o tempo perfeito. Ele tem o seu passado e o seu presente e o seu futuro, tudo diante dele. A nossa mente humana a gente não consegue entender, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos. A gente até projeta, a gente até planeja, mas não sabemos o que vai acontecer. E Deus tem tudo diante dele, aleluia. Então eu quero que você entenda nesta noite: Deus não demora, Ele age no tempo certo. Nós vivemos uma geração imediatista, né? A geração Nissim Miojo, sem fazer propaganda, né? Mas a gente quer tudo rápido. Sim ou não? Geralmente quando a gente ora, fala: Deus, o Senhor já está atrasado, porque eu preciso desse milagre para ontem. Eu preciso dessa resposta já para ontem. A nossa imediatez muitas vezes interfere e atrapalha a nossa comunhão e a nossa fé em Deus. Você está disposto a esperar o tempo de Deus? Não sei. E é interessante que Deus sempre trabalha com o tempo. Deus sempre trabalha com o tempo. Nosso tempo. A gente lembra de Noé. Deus fala para Noé: constrói uma arca. E passa-se 120 anos construindo uma arca, no meio de um deserto, aonde era improvável chover, aonde era improvável acontecer o que Noé estava dizendo que aconteceria. Mas Noé foi fiel a Deus. Ele esperou o tempo de Deus.
Obrigado, irmão Daniel. A gente vê Marta, Maria desesperada diante do Senhor, falando: meu irmão está quase à morte, o Senhor precisa chegar logo. Depois de 4 dias de morto, Jesus chega. E a ministração do Marcial Júnior no domingo de manhã foi sobre esse texto. E ele falou algo interessante, porque as circunstâncias talvez tenham mudado a visão de Marta. Quando ela chega diante do Senhor e ela fala: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A mesma Marta que foi correndo falando: Senhor, socorre, muda a história, é a mesma que chega diante dele e fala: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Sabe, Deus trabalha no tempo dele. Acorda esse crente que está ao seu lado e diga para ele: Deus está trabalhando, só que é no tempo dele. É no tempo dele. Nós queremos tudo para já, tá? Mas Deus tem um tempo determinado para todos os seus propósitos. Deus tem um tempo determinado para todos os teus propósitos. Ei, a sua vida, a sua casa, a sua família está nas mãos de Deus. Ele tem o controle de todas as coisas, aleluia, Ele é Senhor. É interessante, Abraão cria em Deus, mas ainda não criou, ainda tinha um pouquinho de fé em si mesmo. Abraão estava crendo em Deus, mas estava preso aqui no eu. E quantas vezes somos assim? A gente está aqui no culto de quinta-feira, abençoado, recebendo uma palavra de vitória, de fé, e a gente sai daqui, eu creio, vai acontecer, mas a hora que começa o negócio a andar o contrário, a gente fala: não sei se vai acontecer não. Abraão estava nesta situação. Como assim? A Sara chega para ele e fala: Abraão, é o seguinte, já estou velha, sou estéril, o meu ventre já não gera mais nada. Pega uma escrava, vamos ajudar Deus, vamos facilitar o processo. Você já quis ajudar Deus? Às vezes a gente tenta ajudar Deus, às vezes a gente tenta facilitar o processo para Deus, às vezes a gente tenta mostrar o caminho para Deus. Deixa eu te dizer algo nesta noite: Ele é Senhor do tempo. Ele é Senhor do tempo. Ele não precisa da nossa ajuda, amém? Ele não precisa da nossa intervenção, aleluia. Abraão aceita o conselho de Sara, e você sabe o que deu. Mas Deus ainda estava trabalhando com Abraão, porque essa autoconfiança precisava acabar. Sabe, muitas vezes Deus trabalha conosco nas nossas limitações, no nosso limite, para tirar a nossa autossuficiência, para chegarmos e dizer: Senhor, só tem um jeito agora, é eu me prostrar diante de Ti. E quantas vezes a gente sofre por conta disso? Quantas vezes a gente
padece por conta disso. Havia uma promessa, parecia demorar, parecia não chegar a tempo, mas Deus estava trabalhando no coração de Abraão. Deus estava trabalhando a autoconfiança de Abraão, falando: Abraão, você não é suficiente, se eu fiz a promessa, eu vou cumprir. E eu trago esta palavra para você nesta noite. Se o Senhor fez uma promessa para você, creia que ela vai se cumprir. Está demorando. Eu já contei essa história aqui para vocês, mas a primeira vez que eu ouvi Deus falando diretamente comigo eu tinha 7 anos de idade. Eu estava tocando, acho que bateria, sei lá, alguma coisa assim, né? Estava tocando bateria na igreja. E aí eu desci, vim cantar uma canção e Deus levantou uma profeta naquela hora. E falou: assim, 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 assim. Tem algumas que eu ainda estou aguardando o cumprimento. Mas eu vou viver essas promessas. Nós vamos viver estas promessas. Porque se diz relação ao meu ministério. Foi a primeira vez que Deus falou comigo. Se diz relação ao meu chamado. Já se passaram quase 40 anos, mas o meu vigor ainda é o mesmo. Estou igual Josué e Caleb. A minha força ainda é a mesma. A minha empolgação ainda é a mesma. Vamos alcançar a terra prometida. Vamos chegar lá do outro lado. Havia uma promessa, parecia demorar, mas a autoconfiança de Abraão precisava ser trabalhada. E depois que Deus trabalha essa autoconfiança, então vem um cumprimento da promessa. Entenda uma coisa: as circunstâncias não impedem a ação de Deus. Vou repetir: as circunstâncias não impedem a ação de Deus. Abraão recebeu a promessa no tempo determinado por Deus. Se puder colocar, por gentileza, Gênesis 21, versículos 1 e 2, e depois o versículo de número 5, aqui no projetor, se tiver como, por favor. Tem como não? Travou. Depois reunião, pessoal da mídia. Vamos lá, Gênesis 21. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice. Preste atenção nisso, no tempo determinado que Deus lhe havia falado. Ei, preste atenção. A promessa se cumpriu no tempo determinado. Deus não perde tempo. Ele age no momento certo. Ele age na hora certa.
E olha só o versículo de número 5 que diz: Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Uau! Cem anos embalando um filho nos braços. Você consegue imaginar essa cena? 90 anos amamentando uma criança. Você consegue imaginar isso? A gente não consegue imaginar. Mas sabe por que aconteceu? Porque foi esse o tempo determinado por Deus. Sabe por que aconteceu? Porque foi esse o momento exato do milagre acontecer na vida de Abraão e de Sara. Não importa quanto tempo passará, mas as promessas de Deus se cumprirá na sua vida. Talvez você não tenha mais recursos humanos. Talvez as possibilidades já encerraram. E você está dizendo para você mesmo: não tem mais jeito. Não tem mais solução. Eu venho como um profeta de Deus para você nesta noite, dizer que haverá resposta de Deus sobre a tua vida. Haverá um milagre de Deus sobre a tua vida. Ei, não desfaleça diante das circunstâncias. Não se abata diante das circunstâncias. É normal, o nosso humano às vezes quer gritar mais alto do que a nossa fé. O nosso eu às vezes quer falar mais alto do que a nossa fé. Mas a palavra de Deus nos diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la até o final. Aleluia! Cutuque esse crente do seu lado, diga para ele: não desista. Isso. Não desista. Não desfaleça. Deus faz tudo no tempo certo. Talvez hoje você está me ouvindo e o seu coração está aflito. Talvez você está procurando uma resposta. A resposta está na sua fé. Abraão creu. E isso foi suficiente para que o milagre fosse acontecendo. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Uau! Está difícil? Vamos exercitar a fé. Está difícil? Vamos renovar a nossa fé no Senhor nesta noite. Tire os olhos das circunstâncias e põe naquele que pode todas as coisas. Tire os olhos da situação e põe naquele que tem a resposta. Tire os olhos do momento e coloca naquele que pode todas as coisas. Aleluia! Se coloque em pé em nome de Jesus.